Boa noite. Pessoas estão entrando ainda, né? Algumas estão tendo dificuldade. Mas boa noite pelas pessoas que já estão com a gente aqui pela nossa reunião, né, via Zoom. E também tem alguns amigos também que estão aí no YouTube também acompanhando a gente, né? Tem pessoas de vários cantos aí, né? Daqui de Porto Velho, pessoas de São Paulo, pessoas lá do Amazonas, pessoas aí que estão acompanhando a gente. E para nós é uma satisfação ter todos com a gente nessa noite, pelo segundo estudo, né? Na semana passada nós falamos sobre a Bíblia, hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus, quem é Deus, o que ele faz, qual é essa natureza. A gente vai ter 5 itens para estudarmos hoje, certo? Mas antes de nós irmos continuar nossa programação, deixar bem claro para os nossos amigos, por favor, quando você entrar com a gente, você pode ligar seu microfonezinho, certo? Desliga seu microfone, para não dar microfonia, essas coisas. Beleza, gente? Que é para a gente aprender direitinho, para não ter nenhuma distração.
nós possamos realmente hoje entender o que Deus quer para a nossa vida, né? Por isso que eu estou pedindo aqui, por favor, né, quem for entrando aí, desliga seu microfone para que a gente possa não ter nenhuma interrupção, certo? Gente, domingo que vem, nós vamos continuar ainda a nossa programação, agora com o pastor Belci Clay, né? Ele está fazendo também um culto, uma programação, né? Uma programação também lá na Igreja Central aqui de Porto Velho, a Igreja Adventista Central de Porto Velho. Lá ele está fazendo toda a transmissão a partir das 19h30. Então, no domingo, a gente vai estar disponibilizando o link para as pessoas que quiserem acompanhar. Seria interessante, porque justamente hoje ele ligou para mim e ele falou, Delcimar, tira uma foto do povo aí, manda alguém tirar uma foto, porque no domingo ele vai estar apresentando a nossa classe. Então, a gente vai estar ali sendo apresentado ao vivo para toda Porto Velho, Acre, Acre, o Amazonas, e Brasil afora aí a gente vai estar aí sendo apresentado, certo? Então, domingo, às 19h30, vai ter essa live com o pastor Belclay Barbosa. Então, a gente vai estar disponibilizando esses links aí antes, né? A gente vai estar botando no grupo Acenda Esperança. Quem faz parte do grupo Acenda Esperança, a gente vai estar ali disponibilizando para cada um, para aqueles que querem acompanhar o estudo da Palavra de Deus. Certo? Gente, vamos para ocupar nossa mente agora, né? Mas para isso, eu gostaria que você, aonde você estiver aí, fecha teus olhos. Vamos pedir autorização de Deus. Nós aprendemos na semana passada que a gente nós não podemos começar o estudo da palavra sem orar. Nós aprendemos semana passada, certo? Então, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e o nosso Pai. Nós, Senhor Deus, rendemos graça a Ti. Muito obrigado porque Tu é o Criador. Tu sabe todas as coisas, Senhor Deus. Não cai uma folha sem a Tua permissão. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar nessa ferramenta, Senhor Deus, para falar do Teu amor para muitas pessoas, Senhor Deus, dessa forma. Mas que o Teu Santo Espírito, ele possa, nesse momento, fazer a obra acontecer, de trabalhar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ter sabedoria dos altos céus, para que nós possamos ter discernimento da Tua palavra. Por isso, vem estar com este homem, Senhor Deus, que entrou agora. Vem estar com esta mulher, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai. O Senhor venha abençoá-la conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Vem estar com a família desse homem também, Senhor Deus. De repente, ele está angustiado por essa questão de coronavírus. Então, Senhor Deus, venha acalmar seu coração. E que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos sentir o refrigério da nossa alma. Que nós possamos receber a Tua paz. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, o tema de hoje é Deus. Deus existe? Se existe, como nós devemos descobrir? Então, o tema de hoje é sobre Deus. Isso é muito interessante. Se nós fôssemos deixar aqui para todo mundo falar, cada um ia ter um pensamento ou um comentário sobre Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, para vocês. Eu nunca ouvi, durante essa minha existência aqui nessa terra, eu nunca ouvi um momento onde as pessoas mais estão procurando a Deus, mais estão usando o nome de Deus, como nesse momento agora difícil da nossa vida, da nossa nação, né? É ruim? Não é ruim. Porque existe muitas coisas, muitas palavras na Bíblia que diz que vai chegar um período que todos vão reconhecer que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é o autor da vida. Então, não é ruim, porque isso mostra que as pessoas elas estão entendendo que só Deus pode resolver os nossos problemas. E eu estava pesquisando hoje e eu descobri uma coisa, que na Bíblia aparece 6.000, aliás, só no Antigo Testamento aparece 6.828 vezes o nome
Deus. Olha que interessante. E isso me chamou bastante atenção. Mas como nós vamos ver agora, queridos, aqui no slide, eu separei alguns comentários, e eu gostaria que você olhasse um pouquinho aqui. Por exemplo, coloque isso. A nossa secretária aí, né, tá eficiente, muito obrigado. Pode abrir todo o slide aí, por favor. Isso. Vamos só esperar um pouquinho. Gente, enquanto isso ela está abrindo todo o slide aí, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem botar quem está no grupo Acenda Esperança, vocês podem botar a sua dúvida no grupo, que a gente vai estar entrando em contato com você e a gente vai tirando as dúvidas, certo? Queridos, olha só que interessante. Esse Deus realmente existe? De repente pode ser a minha pergunta e a tua pergunta hoje. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, ou então algumas pessoas dizem, não creio, porque não vejo. Tem pessoas que não acreditam. Uns dizem que é uma força, uma energia positiva. Outros dizem que não, Deus não existe. A questão é, o que você pensa de Deus? Deus existe ou não existe? Que você possa responder no teu coração. Vamos continuar um pouquinho aí? Diz mais aqui, ó. Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las. Como, por exemplo, a eletricidade. A gente sabe que existe, por exemplo, agora, nesse exato momento. Todos estão usando eletricidade, ninguém vê, mas ela existe. A outra coisa, o vento. O vento ninguém vê, mas sente, né? Outros falam o seguinte, não creio, porque não entendo. Aí eu achei muito interessante essa experiência e trouxe para nós hoje. Olha só, um sábio incrédulo caminhava pela praia passando como poder... aliás, um sábio incrédulo caminhava pela praia pensando como poder compreender a Deus. De repente, viu uma criança que, como um caracol, tirava a água do mar e esvaziava num buraquinho na areia. E então ele falou o seguinte, o que está fazendo, filhinho? O que você está fazendo, filho? E ele respondeu, quero colocar toda a água no mar neste buraco. Falou o menino. Ah, exclamou o sábio, é justamente o que eu estou tentando fazer ante o oceano do infinito, querendo colocá-la na minha mente finita. Queridos, no momento que vivemos hoje, existem pessoas que estão aumentando a sua fé, mas também tem pessoas que ainda não acreditam em Deus. Em pleno século XXI, tem pessoas que não acreditam em Deus. Nesse período mesmo de quarentena que nós estamos, eu já vi algumas pessoas comentando e algumas pessoas falando, se Deus existe, por que está existindo o coronavírus? Por que muito mais, até onde eu vi, 16 mil pessoas no Brasil morreram? Por que esse vírus não acaba logo? Aonde está Deus? Tem pessoas que perguntam. Por isso que eu pergunto para vocês, quanto Deus existe? Ou quanto deuses existe? Essa é a pergunta que eu vou começar nesse momento. Quantos deuses existem? E então, quem está acompanhando aí, poder marcar, pode notar aí, lá em Efésios, viu? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, dá para acompanhar aí? Quem quiser acompanhar, pode notar aí, depois aí dá uma revisada, qualquer dúvida, coloca lá no nosso grupo Acenda Esperança, que a gente vai estar respondendo para você, viu? Não se acanhe, qualquer dúvida, faça a pergunta lá, que nós vamos estar apto a responder vocês. Se a gente não puder responder no momento, mas a gente vai dar uma resposta de qualquer maneira para você, viu? Porque a Bíblia tem como responder, certo? Diz assim a palavra de Deus, um só Deus e Pai de todos. Olha só que interessante. Quantos deuses existem? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Queridos,
Paulo, o apóstolo São Paulo diz que só existe um Deus, que é o Pai de todos e que pode estar em todos. Olha que interessante isso. Então, não existe outros deuses. Existe Deus. Então, há um só Deus. Certo? Deu para entender aí? Pode notar aí, certo? Pode notarem, pode marcar na Bíblia, certo? Então, só existe um Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar também o seguinte, Jeová, que significa também Deus, um ser supremo, certo? Deus é um ser supremo, um todo-poderoso, conhece o que eu estou pensando, tem poder para fazer milagre, e também, queridos, e também ele é um ser onipotente, onisciente, sabe o que eu estou pensando, e onipresente. Ele está comigo aqui na minha casa, mas também está com você aí na sua casa também. Deus pode, então, só existe um Deus com funções diferentes. Vamos para a segunda pergunta, gente? A segunda pergunta diz o seguinte, só passa para mim, por favor. A segunda pergunta é muito interessante. Qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza de Deus? Será que é uma energia? Ou simplesmente é algo que as pessoas não conseguem compreender? E João, livro de João, é sempre bom nós examinarmos, nós aprendemos na aula passada, que é bom examinar, viu? A gente não pode confiar muito na tecnologia hoje, nós temos que examinar. O livro de João diz o seguinte, o João está perto do livro de Atos, no capítulo 4, é muito interessante, diz o seguinte, lê aí com a gente, diz assim, Deus é espírito. Olha só, Deus é o quê? É espírito. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Queridos, só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Não existe outra adoração a não ser em Deus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos adorar a Deus, porque a natureza dele pede isso. Ele é um ser supremo. Ele é um Deus, ele é um Deus glorioso. Só ele, toda a honra e toda a glória. Certo? Deu para entender aí? Então, a natureza de Deus, queridos, é muito interessante. A natureza de Deus, o quê? Deus é espírito, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só. Então, qual é a natureza de Deus? Espírito. Deus é espírito. Nós vamos entender daqui para frente essa questão de espírito, certo? E aí, então, vamos para a terceira pergunta, então. A terceira pergunta, gente, tá tudo bem aí? Qualquer coisinha, você pode levantar a mão aí, tem aí, quem sabe manusear aí, só levantar a mão, e de repente eu posso abrir teu microfone e você pode, de repente, se aparecer uma dúvida aí, de repente eu posso te ajudar em alguma situação aqui, beleza? Então, a natureza de Deus é espírito, certo? A terceira pergunta é o seguinte, será que Deus se preocupa conosco? Será que Deus se preocupa conosco? Volta aqui para mim, por favor. Volta aqui para mim, aqui, por favor. Pode voltar aqui, secretário. Isso. Deixa eu olhar para vocês aqui. Gente, será que Deus se preocupa com a humanidade? O que vocês acham? Se você acha que sim, faz um joinha aí. Faz um joinha, eu quero ver vocês aí. Isso. Tudo bem. Graças a Deus que vocês têm esse pensamento de que Deus se preocupa com a gente. Amém por isso. Amém. Mas também eu fico triste que tem pessoas que questionam a autoridade de Deus e o procedimento dele. Certo? Mas que bom que você acredita que Deus se preocupa com todos nós. Mas vamos lá, então, para o livro de Salmos. Olha o que o salmista diz para nós. Capítulo 40, versículo 1 a 3. Pode notar aí, certo? Salmos, livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 até o 3. Encontraram aí? Se não encontrou,
Pode me acompanhar aqui no vídeo aqui, que está aqui no vídeo aqui, tá? No PowerPoint. Diz o seguinte, olha o que Davi diz para nós aí. Esperei com paciência no Senhor. Olha só que interessante. Paciência, gente. Esse é o segredo. Esse é o segredo para a gente não entrar em desespero, entrar em pânico. É ter paciência no Senhor. Aí ele continua falando. E ele se inclinou para mim. Olha que interessante. E ouviu o meu clamor. Então, gente, vai chegar um período, nós vamos trazer aqui um tema sobre a oração. E aqui, Davi está dizendo que ele esperou com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí ele continua falando, tirou-me de um lago horrível. Ó, que situação boa, hein, aí? De um charco de lodo. Aqui, gente, em outras traduções pode aparecer o seguinte, tirou da lama, que lama significa pecado, pois os meus pés sobre uma rocha, e rocha significa Jesus Cristo, Deus, certo? Firmou os meus passos. E ele continua falando, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Que promessa maravilhosa de Deus! Muitos, olha só, muitos o verão e temerão, e muitos confiarão. Essa é a promessa. A mesma promessa, a mesma convicção que Davi tinha, ele quer passar para nós hoje. Olha só que interessante, gente. Que interessante. Essa é uma promessa de Deus para vocês hoje, para nós hoje. Tenha paciência. Tenha paciência que tudo vai passar. Tenha paciência porque Ele está no controle desse mundo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando nós devemos se levantar, mas também sabe quando nós devemos deitar. Ele sabe quando nós devemos ter mais fôlego de vida, mais vida, mas também ele sabe que no momento certo nós descermos ao pó. Mas tudo pertence a ele. Deus, ele quer que a gente confie nele. Ele quer, porque nós vamos o ver. Isso é interessante, gente. Então, queridos, a questão é que precisamos confiar em Deus. Entenderam aí, gente? Vocês entenderam? Se entendeu, dá um joinha aí. Dá um joinha. Isso. Então, eu gostaria que nessa pergunta, a principal de toda que você coloca na sua mente é paciência. Precisamos ter paciência hoje. E só em Deus nós vamos ter paciência. Então, vamos continuar então o estudo? Vamos lá? Vamos aí, a minha amiga aí, a nossa secretária. Hoje ela tá, olha, tá profissional hoje. Parabéns, viu? Tô gostando de ver, viu? A quarta pergunta é o seguinte. Quais são as 3 manifestações de Deus? Olha só. Quais são as 3 manifestações de Deus? Vamos deixar a Bíblia responder, então. Coloca para nós aí, então. Aí, isso. Hoje eu estou tentando fazer bem rápido, que é para vocês ficarem à vontade também, certo? Lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, tem algo maravilhoso para nós. Primeiramente, qual é a natureza de Deus? Espírito. E olha o que traz aqui em Mateus. O livro de Mateus, 28, 19, diz o seguinte. Vou ler. Segura aí, viu? Segura aí, olha só. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são as 3 manifestações de Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo? Volta para mim agora aí, por favor. Volta para mim. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa sequência aí, quem estuda a Bíblia, ou quem está estudando a Bíblia pela primeira vez, essa sequência, quando ela aparece no
Testamento é que teve uma mudança aí, certo? Lá em Gênesis diz o seguinte aqui, ó, essa aqui, vou só abrir um parênteses aqui para um comentário de rodapé aqui, certo? Só um comentáriozinho aqui para nós entender uma coisa nessa sequência que houve aí. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 e 2, diz o seguinte, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, notem uma coisa, Deus Pai, Deus Espírito, e depois, ó, o Filho, Jesus. Aí Jesus Cristo veio aqui na Terra, o Filho, 33 anos e meio, passou aqui, o seu ministério foi 3 anos e meio, aí nós sabemos toda a história que ele foi o quê? Ele foi levado ao Calvário, e depois, no terceiro dia, ele ressuscitou. E então ele foi o Pai. Então houve a mudança. Agora ficou em Mateus, já diz o seguinte, ó, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam aí? Não teve uma mudança aí? Não mudou? No princípio, que era Deus e o Espírito Santo. E logo depois ia surgir quem? Como Isaías diz, o Conselheiro, o Maravilhoso. Certo? Ia aparecer. Olha que interessante, gente. E aí, lá em Mateus, vem a ordem de Deus para todos nós. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Agora, batizando em nome do Pai, do Filho e de quem? Do Espírito Santo. Olha só, gente. Deus se manifestou com as 3 formas aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que maravilha. Gente, deu para entender aí direitinho? Deu para entender essa explicação. Qualquer dúvida, vá lá no grupo, coloca lá que a gente vai estar entrando em contato com você para a gente tirar essas dúvidas aí, ok? Certo? Deu para entender aí, gente? Se deu para entender, dá um joinha aí para mim, para a gente continuar aqui. Deu para entender, né? Beleza. Vamos para a nossa última pergunta da noite. Nossa última pergunta da noite. É interessante. Qual foi o papel de Deus no universo? Agora. Qual foi o papel de Deus no universo? Escreve no comentário aí. Coloca no comentário para a gente ver aí. Escreve no comentário. Quem está aí, ó, participando, escreve aí no comentário. Qual foi o papel de Deus no universo? Escreve aí para nós aí. Quero ver você escrever. Pode ver aí. Aí tem uma parte aí que você pode escrever. Pode escrever aí que vai aparecer aqui no vídeo, viu? Vai aparecer. Aí, por exemplo, aqui vai lá na opção mais, aí vai aparecer lá para escrever as mensagens, certo? Isso. Vamos lá, então. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Vamos lá para a pergunta, então. Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos lá. Aí mesmo em Gênesis, certo? Coloca para nós na tela aí. Capítulo 1, versículo 1. Todo mundo sabe de qual é isso aí. Então, qual foi o papel de Deus no universo? No princípio, criou o quê? Criou Deus o céu e a terra. Qual é o papel de Deus no universo? Criar. Criador. Então, Deus criou. Olha que interessante, gente. Criou. Então, ele é o início de tudo. É ele que faz tudo. Ele planejou tudo. Então, é ele que cria. É ele que faz tudo. Olha só que interessante. Queridos, mas também, eu vou mostrar para vocês agora, acompanha comigo, são várias passagens bíblicas, mas sobre a característica de Deus. Olha só, coloca para nós aí, por favor, para os nossos amigos acompanhar. Existem várias passagens bíblicas. Quem for esperto aí pode tirar um... Como é que... Acho que esse agora é um print. Isso, um print, certo? Eu acabei esquecendo aí. Um print, certo? Por exemplo, qual é a característica de Deus? Primeira característica, como diz João, lá no capítulo 4, versículo 24, diz, é espírito. Olha só. A segunda coisa, ele, como diz Isaías, ele é eterno. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que ele não muda.
Olha só. E a coisa aqui que é bem mais forte também, em Mateus diz, capítulo 5, versículo 48, diz que ele é perfeito. Olha só, Deus é perfeito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz que ele é sábio. Êxodo, capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte, que ele é santo. Olha só, Deus é santo. E em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, que ele é verdade. Olha só, ele é verdade. E último, como está lá em Salmos, capítulo 86, versículo 15, viu, meus amigos? O último é misericordioso. Olha só, essas aqui são algumas características de Deus. Ele é espírito, é eterno, ele não muda, ele é verdade, ele é eterno, ele é misericordioso. Essa última característica é muito importante para nós. Misericordioso. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Pela misericórdia de Deus. Sabe por que muitas pessoas foram curadas do coronavírus? Pela misericórdia de Deus. Sabe por que muitas pessoas não pegaram ainda? Pela misericórdia de Deus. Então, hoje nós vivemos sobre a misericórdia de Deus. Certo? Isso quer dizer que nós vamos trazer outros temas, quer dizer que nós estamos no fim. Nós estamos chegando no fim da história desse mundo. Aonde o Deus que é misericordioso vai deixar de ser Deus misericordioso para ser um Deus o quê? De justiça, um Deus de juízo. Vai ser o juiz. E nós sabemos que o juiz ele só vem para o quê? Para dar sentença. Porque Deus ele vai se manifestar poderosamente. Não sei quando, mas ele vai se manifestar. Por isso que nós precisamos entender que só respiramos pela misericórdia de Deus. Só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso. Que promessa maravilhosa, viu? Por isso, gente, que nós precisamos, quando acordar, agradecer a Deus pelo milagre, o milagre da vida. Ao chegar do trabalho, agradecer a Deus pela sua proteção. E também convidar ele para ele habitar na nossa casa, entrar na nossa casa, certo? A gente tem um hábito aqui, eu tenho um hábito sempre de deitar, então dizer, Senhor, o teu lugar está aqui. Então, eu deixo tudo arrumado e eu peço para Deus entrar na minha casa. Porque existe uma passagem bíblica que diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se ele bate é porque ele está pelo lado de fora. Então, por isso que eu vou lá na minha porta, eu abro a porta e digo, Senhor, entra, essa aqui é a tua casa. Está ali a cama, está arrumada, está ali minha esposa. E a gente vai dormir agora, fique com a gente agora. E a gente dorme tranquilo, certo? Dorme em paz. Então, se você não tem esse costume, faz isso aí. Faz isso aí. Convida Deus para entrar na tua casa. Ah, mas... Peraí, professor. Eu já agradeço a Deus. Gente, sinta a necessidade de mais de Deus. Busque mais a Deus. Dependa mais de Deus, porque Ele é poderoso. Por isso, queridos, essas 5 perguntas que eu trouxe hoje, justamente é para deixar para vocês entenderem o seguinte, que Deus, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus. Certo? Se o desemprego vier, Ele é Deus. Certo? Queridos, então, nós precisamos entender também que existe também a revelação de Deus. E eu vou falar para vocês aqui rapidinho sobre a revelação de Deus. Primeiramente, nós vemos Deus. Alguém aqui já viu Deus aí? Agora eu comentei no início que ele é que nem um vento. A gente só sente, mas não vê. Mas eu digo agora para vocês, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Quando você olha para mim, eu vejo Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós vemos Deus pela natureza. Quando eu vou e sinto a brisa, é Deus. Quando eu olho para as árvores se movimentando, eu vejo Deus. Quando eu vejo o animal, eu vejo Deus, porque tudo é criação dele.
porque ele é criador. Quando eu estudo a Bíblia, aliás, quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo, porque a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? A outra coisa, a gente vê Deus seguinte, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, eu vejo a revelação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, também nós entendemos que Deus, ele é Pai. Deus, ele é Pai. Primeira coisa, olha só. Se Deus é Pai, presta atenção numa coisa aqui, como diz Salmos capítulo 46, versículo 11, diz o seguinte, está sempre preocupado conosco. O Pai está sempre preocupado conosco. Você que é pai, você que é mãe, se teu filho pede assim, estou com fome, você vai procurar o quê? Você vai procurar o alimento para o seu filho. Imagina nós que somos seres humanos, nós damos um alimento bom para os nossos filhos, imagina Deus. Então ele se preocupa com cada um de nós. Queridos, a outra coisa, como diz Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz o seguinte, nos suporta com sua misericórdia. Coríntios diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz, nos consola sempre. E Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, dá aquilo que nos falta. Deus só dá aquilo que nos falta, certo? E agora? Se Deus é poderoso, e eu, o que devo fazer como ser humano, como criatura? E agora? Eu, como ser humano, como criador, a primeira coisa que eu preciso fazer, respeitar o seu nome, porque o seu nome tem poder. Por isso que é muito importante nós só chamarmos Deus quando nós realmente estivermos precisando. Tem pessoas que gostam de dizer, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tome muito cuidado, porque você pode estar tirando a bênção de alguém, você pode estar tirando a ajuda de alguém que está precisando realmente. Então, só chame Deus quando você realmente estiver precisando. Que ele, ó, vem rapidinho para te atender. Ó, que maravilha. Queridos, a outra coisa, o que eu devo fazer? Obedecer à vontade dele, como diz lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz o seguinte, ó, há muitos que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha só que interessante, está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 2. Eu vou estar jogando essas passagens bíblicas lá no grupo, certo? Aí você vai acompanhar direitinho. Daqui a pouco eu vou estar passando para vocês aí, para vocês. Daqui a pouco eu vou dar uma tarefa para vocês no final, para a gente recapitular. Então, eu vou jogar aí no grupo para você anotar direitinho, certo? Vou estar passando tudinho para vocês aí, para vocês anotarem, tá? A outra coisa é o seguinte, a terceira coisa, queridos. Coloque Deus em primeiro lugar. Como diz Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. E por último, ame de verdade. Ame a Deus de verdade. Eu fico olhando, gente, a gente é palestrante, e eu já andei metade do Amazonas, ali pelo estado de Roraima, e hoje, agora eu estou aqui em Rondônia, trabalhando aqui na parte de Rondônia, Acre, e de ponta a ponta, onde eu já andei, gente, todo mundo diz, eu amo a Deus. Todo mundo ama a Deus. Mas só que nas suas atitudes não demonstra esse amor. Então, nós temos que amar a Deus falando e demonstrando. Certo? Eu sempre dou exemplo nas minhas palestras, é o seguinte, tu chega com tua esposa e diz assim, ai, amor, eu te amo tanto, amor, ai, eu te amo tanto, amor. Aí, daqui a pouco, você vai lá dizer o seguinte, assim, nós só vamos ver de amor. Se quiser, te vira para comer aí. É assim que você faz? Que amor é esse? Que tu vai tirar
a tua esposa lá da casa dos pais dela, que está sendo bem tratada para passar mal nas tuas mãos, então, se você a ama, você vai estar disposto o quê? De oferecer o melhor para ela também. Porque o amor é falado, mas também é praticado. Então, aqui é o seguinte, ame de verdade. Como diz Mateus, capítulo 22, versículo 37, que diz o seguinte, ó. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E nesse momento, de todos esses comentários, eu gostaria que você também tomasse uma decisão. A decisão hoje, você precisa ser tomada. Você precisa, querido. Só um momento aqui, rapidinho. Você precisa, querido, tomar uma decisão. E quando você tomar uma decisão ao lado de Deus, eu creio que Deus, ele vai fazer, ele vai te dar aquilo que você precisa. Por isso que eu gostaria que você viesse comigo. E fizesse essa decisão junto comigo. Eu não vou te ouvir. Mas eu gostaria que você agora fixasse os olhos na tela do seu computador ou do seu celular. E, sinceramente, com toda sinceridade de coração, que você lesse o que está na tela agora. Eu vou ler aqui a minha decisão. E você lê a sua decisão aí. Creio que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Eu, Delcimar Barreira, desejo amá-lo e aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. De repente, queridos, nessa noite, eu posso estar falando para alguém que recebeu o link dessa reunião só para agradar alguém, ou simplesmente só para ver como é dia. Mas eu digo uma coisa para vocês, quem mandou o link para vocês não foi essa pessoa, foi o próprio Deus que mandou esse link para você entrar nessa sala de reunião. Porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus, ele tem algo para você nessa noite. Mas para isso você precisa confiar. Você precisa crer. Você precisa entregar seu coração a Deus. Porque Deus, ele só quer uma coisa. Ele só quer poder entrar na tua vida nessa noite. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer mexer com a estrutura da tua casa. Ele quer fazer o milagre que tanto você espera. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer tirar o teu filho das drogas. Ele quer tirar o teu esposo do álcool, do alcoolismo. De repente, ele quer tirar a tua filha, tua filha da prostituição. Deus, ele quer mexer na estrutura da tua casa hoje. Mas para isso, você precisa ter coragem de deixar ele entrar no teu coração. Por isso, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Muito obrigado, porque você ouviu a voz do Espírito Santo nessa noite. Você deixou seus afazeres. Você escolheu um tempo para ouvir sobre Deus. E pela misericórdia de Deus, você ficou hoje aqui para ouvir a sua palavra. Pela misericórdia de Deus, Deus te preservou com saúde e com vida. Por isso eu quero orar com você. Eu gostaria que você fechasse teus olhos agora nesse momento. E eu vou interceder pela tua vida. Eu vou interceder pela tua família. Eu vou interceder para que Deus seja Deus na tua vida. Fecha teus olhos, querido. Deus e nosso Pai, o teu nome seja exaltado nos céus e na terra. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Não existe outro Deus. Tu é o Jeová, o Supremo, o Eterno. Tu sabe todas as coisas. Sabe quando nós deitamos e nos levantamos. Sabe o que nós precisamos.
mas também tu tem um cuidado especial com cada um de nós. Nesse momento, Senhor Deus, aqui está nesse momento aqui comigo, nessa reunião, esse homem, Senhor, que tu sabe onde ele mora, tu sabe o que ele está passando. Por favor, Deus, vá lá com ele, Pai. Faça a transformação necessária na sua vida. Por favor, Senhor Deus, entra na casa dele. Nesse momento ele está com os olhos fechados. É porque ele está dizendo para ti, Deus, entra na minha casa. Hoje nós tomamos uma decisão de deixar Deus ser Deus na nossa vida. Mas também, Deus, seja com essa mulher, seja com essa jovem que entrou aqui também nessa reunião. Opere o milagre que ela necessita nesse momento, Senhor Deus. Eu não sei o que ela está passando. De repente, ela está precisando, Senhor Deus, de um emprego. Ela está precisando, de repente, de uma cura física. De repente, essa mulher está precisando restaurar o seu lar. Dê sabedoria para ela também, Senhor Deus. Vem estar com as famílias, Senhor Deus. Mas, nesse momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus vá agora visitar cada pessoa e faça um trabalho que a gente não pode fazer, que é um trabalho de transformação. Por isso, Deus, eu entrego a cada um nas tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Amém.